Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Jornada da Mordomia. Eu sou o Brian Hipp. E eu sou o Fábio Marques. Hoje a gente começa uma caminhada que, pela graça de Deus, a gente espera que acompanhe a sua vida e a sua família por muitos anos. Se você ama Jesus, trabalha duro, mas muitas vezes se sente cansado, preocupado com dinheiro ou sem clareza sobre para onde está indo sua vida financeira, esse podcast é para você. Aqui na Jornada da Mordomia, a gente vai conversar sobre vida, dinheiro e impacto, a partir de uma cosmovisão bíblica. Nós somos planejadores financeiros, mas acreditamos que finanças não pode ser tratado isolado da fé, dos valores e do propósito de vida. Então você vai ouvir a gente falando de orçamento, dívidas, investimentos, generosidade, decisões em família, legado, sempre com essa pergunta no pano de fundo. Se Deus é dono de tudo, como é que a gente administra aquilo que Ele coloca nas nossas mãos? Nesse episódio de lançamento, o que a gente quer fazer é bem simples. Se apresentar, para você saber com quem está caminhando. Explicar o coração da jornada da mordomia. Apresentar o tripé vida, dinheiro e impacto. E contar como o podcast vai funcionar daqui para frente. Então fica com a gente, porque o que a gente está inaugurando hoje é menos um programa e mais uma caminhada. É verdade, Brian. Eu queria reforçar essa ideia de jornada. Você não precisa ter tudo resolvido para estar aqui. Talvez você tenha dúvidas, você sinta até algum constrangimento em relação à tua situação financeira, tanto na escassez como na abundância, tá? Mas a proposta é a gente caminhar junto, passo a passo, com graça, verdade e muita praticidade. É isso aí. Bem, Fábio, e para começar, antes de entrarmos no conteúdo, vamos falar sobre gente. Compartilha um pouco quem é o Fábio, né? Além do currículo. Legal, vamos lá. Eu tô no mercado financeiro há muitos anos, Brian, né? Eu sou formado em economia, trabalhei no mercado de investimentos, num banco de investimento, numa consultoria de macroeconomia, sempre olhando para mercados. E depois eu costumo dizer que na minha última fase, nos últimos 10 anos da minha vida corporativa, eu trabalhei como líder de finanças numa empresa multinacional. Né? Mas aquela ideia, ao longo do caminho, Deus foi mexendo comigo, né? E eu comecei a perceber que não basta entender dos aspectos técnicos, né, de finanças, taxa de juros, taxa de câmbio, produtos financeiros, planilhas, né, as famosas planilhas, se isso não estiver ligado a um propósito maior. E em momentos bem específicos, o Senhor foi me mostrando que a verdadeira riqueza, ela se multiplica quando ela é compartilhada intencionalmente com quem mais precisa. E eu fui entendendo que planejamento financeiro e o dinheiro, eles não podem ser um fim em si mesmos, né? Eles são ferramentas apenas. Ferramentas para trazer paz para as famílias, para organizar a nossa casa, mas, sobretudo, para catalisar um movimento, um círculo virtuoso de generosidade e impacto na nossa sociedade. Acho que teve momentos, né, que isso se torna mais evidente, assim, e eu quero agradecer muito o Marcos Silvestre, que é um amigo, um irmão meu, e que me influenciou de uma forma muito importante naquele momento de transição da minha vida profissional. E ele já fazia planejamento financeiro, certo. Isso lá no início dos anos 2000, enfim, ele foi um dos precursores na área de planejamento financeiro aqui no Brasil, Brian. E eu olhei para o Marcos e falei assim, Marcos, eu quero fazer o que você está fazendo, porque eu estou vendo que você está tocando vidas de famílias diretamente. E foi aí que eu decidi também passar a utilizar toda aquela experiência que Deus já havia proporcionado para que eu pudesse acumular e colocar essa experiência a serviço de famílias e pessoas na jornada, né, individual de cada um em relação à sua vida financeira. Muito bom. Eu gosto muito de ouvir você fazer essa conexão entre aquilo que é só técnico e aquilo que é técnico com propósito, né? Porque eu imagino assim, que quem está aqui conosco algumas vezes se encontra nessa situação, né? E de certa forma a minha história também passa por esse encontro entre fé, pessoas, finanças.
E por muitos anos, né, eu trabalhei com o desenvolvimento de pessoas, na área de liderança, também com a educação e planejamento financeiro. A minha caminhada de fé sempre esteve muito presente ao longo da carreira profissional, especialmente em contexto também na igreja, em discipulado, cuidando de vidas. Com o tempo, Deus foi unindo essas duas coisas para mim, me ajudando a perceber essa paixão que eu tenho por ajudar pessoas a tomar boas decisões e, ao mesmo tempo, a convicção de que o dinheiro acaba revelando muito o que está no nosso coração. É verdade. Então, em vários momentos, uma perguntinha começou a parecer muito forte comigo. Essa pergunta é: quanto é o suficiente? Não só suficiente de dinheiro, mas também de trabalho, de consumo. Quanto que é suficiente em comparação com outras pessoas, né? E o meu jeito de pensar sobre planejar a vida, de pensar sobre metas, orientar, e essa mistura entre o profissional com finanças, serviços e igreja. Então, essa tem me levado assim a entender que é isso a jornada da mordomia. Essa reflexão bíblica a partir da vida. A gente não estamos aqui, né, como quem já chegou lá, pessoas que já resolveram isso, mas estamos na estrada e queremos convidar você a caminhar conosco junto. Muito bom, Brian. Deixa eu explicar para o pessoal que está assistindo a gente como que a Vocari, então, entra nesse contexto, né? A gente já se conhece há muito tempo, né, Brian? E a gente teve o privilégio, né, de se conhecer lá no Conselho de Administração da editora Mundo Cristão, Sim. onde, graças a Deus, a gente serve até hoje. Mas, nesse contexto de caminharmos juntos, a gente... somos irmãos, amigos e sócios, né? Sim. Acabamos constituindo uma empresa e agora nos associamos ao Grupo Vocari. O Grupo Vocari, na verdade, é um ecossistema que nasceu com a visão de cuidar de famílias, empresas e patrimônios, numa perspectiva de vocação, de legado e de redenção econômica. Quando a gente fala em redenção econômica, a ideia é meio que simples e profunda ao mesmo tempo, né? Porque a gente fala de prosperidade, e a ideia de que prosperidade verdadeira não é só ter bons resultados financeiros, é quando esses resultados são colocados a serviço da vontade de Deus, abençoando vidas, gerando impacto e que vai além de nós mesmos, né? E o nosso trabalho na Vocari é o seguinte, é conectar. A gente conecta recursos, pessoas, oportunidades de forma responsável, estratégica, mas também coerente com uma visão de reino. E o podcast Jornada da Mordomia é uma extensão natural disso. Sim. A gente pega essa visão que traduz, né, em conversas práticas, acessíveis para famílias cristãs que querem alinhar fé e finanças no seu cotidiano. E a gente não está aqui para vender fórmula mágica, para fazer com que pessoas fiquem ricas rapidamente, né? Verdade. Nosso compromisso é caminhar com você na direção certa e ajudá-lo em decisões sábias, fazendo com que seu coração esteja alinhado com o coração de Deus. Se isso significar em algum momento ir contra a lógica da cultura do nosso século, do nosso mundo, tudo bem, porque a cultura do reino ela é diferente mesmo. Às vezes ela se contrapõe a alguns princípios, alguns hábitos, alguns conceitos que a gente, sem perceber, vai deixando invadir a nossa vida. E a gente está aqui para fazer isso exatamente, para a gente trabalhar juntos nessa jornada e vivermos essa coisa diferente que é o reino. Muito bom. E, aliás, esse é o objetivo do podcast, né? É ocupar esse espaço onde a gente tem um lugar que podemos falar com franqueza, humildade, profundidade sobre temas que muitas vezes a igreja acaba não tratando. Mas Jesus, ele tratou. Jesus falou muito sobre dinheiro, riqueza, pobreza, generosidade e mordomia. Temas que estavam sempre presentes ali nas Escrituras. Então, agora que você conhece um pouco da gente e da Vocari, vamos à expressão-chave Jornada da Mordomia. Quando a gente usa esse termo, do que exatamente estamos falando? Na prática, estamos falando de enxergar o dinheiro e a vida a partir do Evangelho. A jornada da mordomia é uma maneira de organizar essa visão. Ela propõe que a gente olhe para as finanças de uma forma redentora, que amplia nossos círculos de compaixão e generosidade e nos conduz a uma vida transbordante. Não apenas em patrimônio, mas também em significado. É verdade. Isso quer dizer que o objetivo não é só sair das dívidas. É bom isso. Não é só investir melhor. Embora
achamos importante. A ideia é reorganizar a vida financeira a partir de uma cosmovisão bíblica que reconhece Deus como dono de tudo e nós como mordomos, administradores de recursos que pertencem a Ele. Dentro dessa jornada, a gente organiza a conversa em 3 pilares, que acabam se conectando todo o tempo. Primeiro pilar, vida. O pilar do coração. E aqui a pergunta é: onde está o seu coração? Quais são meus valores, minhas prioridades, meu propósito? Que história Deus está construindo na minha vida e na minha família? O segundo pilar é dinheiro. O pilar dos recursos. A pergunta é: quanto é o suficiente? Como eu organizo o que ganho, o que gasto, o que devo, o que invisto para servir esse propósito de vida? Como eu deixo o dinheiro no lugar certo, como meio e não como fim? E o terceiro pilar é impacto, o pilar do transbordar. A pergunta é: para quem e para que tudo isso? Como a minha vida e as minhas finanças abençoam outras pessoas, perto e longe? Como eu participo daquilo que Deus está fazendo no mundo por meio da generosidade, do serviço e do apoio a causas, pessoas e projetos? Uma pergunta que a gente gosta muito de fazer e que você vai ouvir bastante por aqui é: se alguém olhasse hoje para o seu extrato bancário, ele contaria a história do quê? Daquilo que realmente é importante para você ou de uma vida meio no automático? A boa notícia é que mesmo que hoje ele conte uma história confusa, Deus nos convida a alinhar aos poucos o coração, as finanças e o impacto. E é isso que nós chamamos de jornada da mordomia. Legal, Brian. Muito bom. Deixa eu jogar um pouco mais de cor, né, em cada um desses pilares, até para você que está nos assistindo, se enxergar um pouco mais em cada um deles, né? Então, quando a gente fala de vida, a gente está falando de perguntas como: quem eu quero ser perante Deus, perante a minha família e no meu trabalho? Perguntas como: o que realmente importa à luz de uma eternidade? Que tipo de pessoa eu estou me tornando com as escolhas que eu faço todos os dias? Essas respostas deveriam orientar as decisões sobre carreira, tempo, família, descanso, ministério, serviço. Se eu não sei o que é importante, qualquer coisa acaba ocupando a minha agenda, né? E quando a gente fala de dinheiro, que é o segundo pilar, a gente entra em temas bem concretos: orçamento, dívidas, reservas, investimentos, aposentadoria. Puxa vida, pensa como isso interfere na tua vida, faz parte, né, do teu cotidiano. Mas pensar nesses temas sempre com uma pergunta em mente: isso aqui está a serviço de quê? Ou de quem? Porque não faz sentido a gente construir uma estrutura financeira perfeita se ela está apoiando um estilo de vida que não conversa com aquilo que Deus tem chamado você para viver. E quando a gente fala de impacto, o terceiro pilar, a gente está olhando para a generosidade, para o cuidado com o próximo, para o uso intencional dos recursos em favor de pessoas menos favorecidas, né? Isso pode ser em forma de doações, tempo, atenção, mentorias, ou mesmo investimentos em projetos específicos, né, que promovam justiça, compaixão, reconciliação. Então, ao longo dos episódios, né, a nossa ideia é ter programas focados em cada um desses pilares. Alguns serão mais técnicos, outros serão mais de coração, mas todos eles vão ter esse mesmo fio condutor, que é o quê? Como a gente consegue viver como mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muito bom. Muito bom, Fábio. É isso aí. Bem, deixa eu te explicar de forma bem prática como esse podcast vai funcionar. A nossa intenção é que cada episódio tenha um tema principal, ligado a um dos 3 pilares: vida, dinheiro ou impacto. Em cada episódio, nós queremos incluir 3 elementos. Primeiro, uma reflexão bíblica, não como sermão, mas como fundamento. Segundo, uma conversa honesta, com exemplos e histórias reais. Terceiro, um passo prático, algo que você pode aplicar na sua semana. Em alguns episódios estaremos só eu e o Fábio conversando. Em outros, vamos trazer convidados.
pastores, conselheiros, planejadores, casais que já foram atendidos, trazendo as suas histórias, empreendedores, gente que está lidando com dilemas parecidos com os seus e pode contribuir com a experiência. Nosso compromisso é falar de forma simples, sem jargão desnecessário, né? Mas com profundidade e responsabilidade. A ideia é que você termine cada episódio pensando, ok, entendi melhor esse assunto e sei qual pode ser meu próximo passo. E a gente quer muito que você participe. Ao longo da jornada, você vai poder mandar perguntas, sugestões de temas, situações do dia a dia que gostaria que a gente comentasse. A sua realidade vai ajudar a moldar esse podcast. Muito legal. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio, mas eu queria resumir um pouco o que a gente conversou aqui. Jornada na Mordomia é um convite para a gente alinhar vida, dinheiro e impacto com a nossa história, com o propósito de Deus, para que a gente viva como bons mordomos do que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. E se você se lembrar de uma coisa só desse episódio, que seja isso. Deus é o dono de tudo. E o dinheiro é uma ferramenta. Verdade. E nós somos seus mordomos. Isso, longe de ser um peso, é uma notícia libertadora, redentora. Se fez sentido para você, aproveita, assina o podcast, compartilha esse episódio com alguém da sua família, com um amigo, com alguém da sua igreja, alguém que você sabe que está lutando com questões de fé e finanças. Você também vai poder visitar o site da Vocari Group, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Encontrar formas de falar com a nossa equipe, a equipe da Vocari Planejamento Financeiro, e para que a gente entenda e para que a gente caminhe junto com você. Se você está assistindo esse podcast pela sua TV, pega o seu celular e escaneia esse QR Code que está aparecendo na tua tela. Você vai ter um link para se conectar com a gente através do WhatsApp. E se você está assistindo pelo celular, fica tranquilo, porque aqui na descrição do vídeo você vai ter um link também para acessar o WhatsApp e conversar com a gente. Mande as suas perguntas, as suas impressões, seus comentários. Vai ser muito bom a gente caminhar juntos nessa jornada. Mas antes da gente encerrar esse podcast, Brian, eu queria que a gente orasse. Muito bom. Pelas pessoas que estão nos assistindo e por esse tema que é tão relevante. Que Deus nos ilumine, que nos dê sempre essa sabedoria e discernimento para a gente tocar essas questões e discutir esses temas de uma forma muito responsável, acima de tudo, né, Brian? Com muito temor diante de Deus. Sim. Vamos orar? Ore conosco. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprofundar na Tua Palavra, de sabermos que temos um Deus que quer caminhar conosco. Somos lembrados que a Tua Palavra fala muito sobre riqueza e sobre o bom uso daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. E talvez alguns chegam aqui hoje pela primeira vez e talvez até um pouco convictos que não têm sido bons mordomos. Mas ouvimos nesse podcast que temos esperança de um Deus que quer caminhar conosco. Somos lembrados de como Jesus Cristo, naquela estrada de Emaús, junto com seus discípulos, abriu as Escrituras e mostrou para eles como tudo ali estava cumprindo aquilo que já estava escrito. E nós entendemos que podemos abrir as Escrituras e, junto com Cristo, inspirado, ler a palavra e entender também que está escrito ali muitos ensinamentos sobre as nossas finanças. E a partir disso queremos entender a Tua Palavra e colocar em prática. Então abençoe cada um que está ouvindo esse podcast e que possam começar essa jornada com um objetivo final que cada um de nós possa um dia ouvir. Meu servo bom e fiel, venha para a celebração comigo. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio do podcast Jornada da Mordomia.